Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje estamos dando continuidade aqui a esse tema, o Espírito de Deus, ou para onde vai o Espírito, ou o que significa Espírito. Irmãos, a lição, embora pareça ser repetitiva, embora pareça estar falando sobre o mesmo assunto, o autor da lição, ele tem a importância de nos fazer entender com detalhes o que, na verdade, esse assunto quer nos trazer. Então, seria interessante com que você revisse ponto a ponto, detalhe por detalhe, a fim de que a Bíblia pudesse, na verdade, com a autoridade que ela tem, nos fazer entender melhor a sua santa e boa vontade sobre esse assunto. Sabe, qualquer outro tema, qualquer outra discussão que foge do princípio real da Bíblia, irmãos, ele é puramente falacioso, não procedente e enganoso. Lembrando que quem primeiro ouviu as palavras de que a pessoa não morre foi o próprio inimigo, quando no Éden a serpente disse para Eva: é certo que vocês não morrerão. E aqui, logo de início, diz assim: o espírito volte a Deus. Eu pergunto a você, o que seria espírito na verdade? Lembrando que quando Deus criou os seres humanos, nós falamos sobre isso, respingamos sobre isso na semana, Deus usou, juntou o pó da terra, mais o sopro que ele deu, ou a centelha vital de vida, que Deus concedeu a aquele boneco de barro, a fim de trazer-lhe a vida. Irmãos, no último Salmo, capítulo 150, e o verso 6, não só o último capítulo, mas também o último versículo, diz assim: todo ser que respira, louve ao Senhor, ou seja, todo ser que tem vida. Essa vida, irmãos, ela não existia antes da junção com o corpo. Ele não existia de forma imaterial, de forma desencarnada, como alguns acreditam, mas ela simplesmente não tinha nenhum tipo de existência. Ele só veio surgir quando, na verdade, Deus fez uso do que ele deu como vida com o pó da terra. E ali, de fato, como se tornou um ser vivo. E aqui nós encontramos dois textos, O texto que envolve a união, que é Gênesis 2:7, e Eclesiastes, capítulo 12, verso de 1 a 7. E nesse capítulo nós encontramos a separação, ou seja, quando Deus criou os seres humanos, ele junta, e quando o ser humano morre, ele separa. Agora, para deixar claro aqui, quando há essa separação, não há uma entidade existente, não há nenhum ser que sobrevive, não há uma desmaterialização da pessoa a tal ponto que ela venha sobreviver após a morte. Isso não tem fundamento, ou seja, simplesmente a pessoa deixa de existir. Eu acho interessante porque aqui nesse livro Assim diz o Senhor, que eu tenho citado para vocês durante essa semana, ele usa aqui algumas expressões sobre o significado de espírito. Jó, no capítulo 27, o verso 3, ele chama de alento ou sopro. Depois ele chama também de espírito, de acordo com o capítulo 14 e o verso 10 a 12. Davi chama de respiração, Salmos capítulo 104 e o verso 29. Depois Salomão chama de fôlego. Depois chama de espírito, em Eclesiastes 12, verso 7, como nós aqui lemos. Tiago chama de vapor, quando ele chega a dizer assim: o que é a vossa vida? É algo que surge e depois desaparece como vapor. Moisés, Êxodo 18, verso 8, chama de sopro. E Gênesis também chama de espírito. Lembrando que espírito não como um ser que vive, ou como uma entidade que se separa. Por mais aqui que nós estamos parecendo como que pessoas que estão repetindo o mesmo assunto, é para demonstrar com clareza o que a Bíblia fala em relação a essa questão. Então, assim, o que nós encontramos, e alguém pode chegar e dizer assim: Abel, eu vi um espírito. Sim, o espírito de fato existe, só que não o espírito humano. Existe na Bíblia espíritos ministradores, que são aplicados a anjos, e existem também espíritos do mal. Sabe, irmãos, essa mentira, ela foi tão bem aceita, não só na época antiga, bíblica, como também na época posterior. Agostinho é autor de também enfatizar a possibilidade da vida após a morte, ou de que o ser humano tem um espírito que sobrevive. Porém, essa foi a mentira que ele, a serpente, Satanás disse lá no jardim, e ela veio até hoje. Sabe, irmãos, no livro de João, capítulo 8, verso 44, fala que o inimigo é o pai da mentira, aquele que se originou nele toda a falácia, todo o engano,
toda a hipocrisia e tudo aquilo que é contra Deus. Ele não tem prazer em obedecer a Deus. Lembre-se que uma certa vez, quando Jesus estava em Gadara e foi ali curar um endemoniado, a Bíblia fala que ele estava irritado entre si. Por quê? Porque anteriormente Deus tinha dito para ele que saísse daquele homem. Ele não tem prazer na obediência. E ele não só tem prazer naquilo que é contra Deus, mas ele tem prazer de colocar na mente do ser humano tudo aquilo que é contra a lei divina, para com que ele em si se sinta autoridade naquilo que ele quer trazer. E sobre esse assunto, nós vamos encontrar filósofos, vamos encontrar, lamentavelmente, alguns cristãos que se dizem autoridade na palavra para poderem desfazer do que a Bíblia descreveu. Eu já mencionei para vocês, Lázaro passou 4 dias na sepultura e ele não volta trazendo um relatório de como foi a outra existência, segundo a crença do Espiritismo, do outro lado. Você não encontra a filha de Jairo fazendo esse relatório, ou o filho da viúva de Naim, que estava diante de um enterro, de uma cerimônia fúnebre, a caminho do cemitério, e Jesus vai até lá e cura ele. Você não encontra uma única evidência. Lembre-se de que quando Jesus vai ressuscitar, quando Paulo vai ressurgir, o próprio Eutico, aquele que estava assistindo o culto e caiu da janela e morreu, ele fala assim, não se apavore, pois o Espírito está nele, ou seja, ele está vivo, ele vai viver, ele vai voltar a ter vida. E não fala de algo. Eutico ressuscita e em nenhum momento ele faz menção de que ele estava vivendo em outra esfera ou em outra vida. Tudo isso que nós conhecemos e lemos e às vezes ouvimos não tem procedência na Bíblia. Sabe, irmãos, quando o texto aqui fala assim, e ao saíres o fôlego, volte a ser o que era. E é o texto que termina aqui a lição, quando diz assim, a morte nada mais é do que deixar de existir como ser vivo, como afirma o salmista. Se esconde o rosto, eles se perturbam, e se lhes corta o espírito, morrem e voltam ao pó. Salmo 104 e o verso 29. Eu aconselho a você a alimentar bem a sua mente com aquilo que é promissor, com aquilo que é verdadeiro, como diz o texto de Filipenses 4, verso 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é amável. Lembre-se que ele começa com a expressão verdadeiro. Irmão, se não é verdade, não coloque diante dos seus olhos. Não se deixe corromper com filmes, desenhos, novelas ou séries que, na verdade, endossam a vida após a morte, porque isso vai entorpecer a sua mente e vai comprometer o seu crescimento, a sua jornada, o seu progresso espiritual. Aqui eu faço um apelo a você de coração. Tenha a consciência e a certeza que o espírito que a Bíblia fala nunca é um ser imaterial, quando se trata do espírito com fôlego de vida, porque tanto os seres humanos quanto os animais têm o mesmo. Logo, ele não é um ser que se sobrevive na inexistência humana. Quando veio o dilúvio, lembre-se que ele falou assim, e Deus expirou toda a carne. E aí ele fala de répteis, fala de animais, fala de aves, tudo que aquilo existia como fôlego de vida, que tinha fôlego de vida, deixou de existir. Que Deus, portanto, nos ajude e que o fôlego de vida que nós temos, possamos aproveitá-lo ao fazer bom uso dela para servir a Deus com fidelidade. De acordo com a sua palavra, crescendo conforme os seus mandamentos e desenvolvendo nossa fé para que dessa maneira possamos alcançar o nível de espiritualidade da qual o céu deseja. Deus, portanto, nos abençoe e nos conceda a bênção de sua presença e que a sua palavra nos auxilie a termos um conhecimento cada dia melhor sobre esse assunto. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, nos ajuda, Senhor, a podermos levar em consideração a convicção que a tua palavra nos fala sobre este assunto. Não permita, Senhor, com que nenhuma lógica, nenhuma falácia, nenhuma coisa venha corromper ou comprometer o que a tua palavra nos diz. Assim como Paulo disse que ainda que eles ou até um anjo viesse desfazer do que se pregava em relação à Bíblia, fosse maldito, que nós possamos, Senhor, considerar verdadeiramente como maldição todo o ensino que é contra a tua palavra. Te pedimos essas bênçãos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus o abençoe e lhe conceda um ótimo dia de estudo em sua presença e que esse assunto lhe traga cada vez mais esperança para que, quando Cristo voltar, a vida que ele vai nos conceder novamente seja uma vida plena, uma vida que é unicamente pela presença de Cristo em sua volta. Até o próximo estudo. Até logo.